duas frases clássicas que você já deve ter escutado. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. A qual muitas pessoas respondem, mas você também, te ama também. E o típico, eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Tenho Deus no meu coração. A gente ouve tanto isso que eu tenho a impressão de que essas duas frases se tornaram vazias de significado. Se eu chegasse e te perguntasse hoje, tá, mas qual é a evidência que você tem que Deus te ama? Talvez alguém pudesse responder, Deus me ama porque eu tenho saúde? Tá, mas e as pessoas que estão no leito de hospital? É porque Deus não as ama? Deus me ama porque eu tô bem, na minha casa? Tá, mas e as pessoas que estão enfrentando muitas dificuldades, até para se alimentar? É porque Deus não as ama? O fato é que a evidência do amor do Senhor não é tão simples de identificar, assim como as 5 linguagens do amor humanas. A evidência está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de Jesus ter vindo na terra, ter caminhado entre as pessoas, ter apontado o caminho para Deus, ter sangrado na cruz, é a única evidência necessária de que somos amados pelo Pai. E diante de uma cristã super emocionada falando que Deus me amava porque Ele morreu por mim na cruz, eu perguntei, tá, mas isso não foi há muito tempo? Eu nasci em 98. Eu perguntei isso. Uma resposta para minha versão de 15 anos está lá em João 17. Quando Jesus está orando momentos antes dele ser crucificado. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nessa oração, Jesus revela duas coisas. Que ele e o Pai são literalmente um, ou seja, Jesus é Deus, que veio em carne, mas que não deixa de ser Deus. E que aquele ato de sacrifício que ele estava fazendo há tanto tempo atrás ia alcançar todos aqueles que criam naquela época, os que creem nesta época e os que ainda vão crer no futuro. Porque a crucificação de Jesus não foi um acidente cometido por romanos raivosos, não foi um engano. Toda a Bíblia aponta para esse momento, de Gênesis a Apocalipse, quando o próprio Deus veio para perdoar os pecados. E ele diz que a única maneira de haver perdão é através do derramamento de sangue. Então ele escolheu, por livre e espontânea vontade, expressar o amor em forma de sacrifício, crucificando o próprio corpo, morrendo, ressuscitando ao 3º dia, para que a morte não tenha mais legalidade. Mas as pessoas ainda morrem, é porque a gente está falando da vida eterna. E ainda que a minha versão de 16 anos se questionasse, tá, mas quem pecou e manchou toda a humanidade foi Adão e Eva. Eu não tive nada a ver com isso, eu nasci muito tempo depois. A Bíblia fala que todos pecaram, todos, sem exceção. E todos estão destituídos da glória de Deus. Não? A única exceção a essa regra são as crianças pequenininhas que ainda não conseguem discernir o certo e errado. São bebês. Mas a partir do momento que esses bebês puros têm consciência e fazem escolhas de procedência duvidosa, já cometeram um pecado. Sabendo que todos pecaram e que ainda iriam pecar, a escolha de Deus de ainda assim morrer pela humanidade é uma prova e tanto do amor dele, da vontade dele de ter esse relacionamento. No que diz respeito à outra frase, tenho Deus no meu coração, amém, amém, irmão, eu acredito que você tem, todos temos. Também não podemos negar que todo ser humano tem essa mesma capacidade de fazer o bem e o mal. Ter Deus no coração impede a gente de pecar, não. E não nos isenta de precisar da graça e misericórdia dele e de aceitar o sacrifício que ele fez, falar para ele que queremos voltar a ter intimidade e relacionamento com o Pai. Então a questão não é ter Deus no coração, é escolher ou não se submeter às ordens desse Deus. Escolher ou não conhecê-lo mais a fundo, entender o que ele gosta e o que ele não gosta, o que agrada e o que não agrada. Conhecer o plano dele, querer fazer parte do plano dele, decidir seguir o plano dele, aí já são outros 500. Porque gostar, a gente gosta de muita gente, mas não é todo mundo com quem a gente quer conviver. Amar, a gente pode amar muita gente de longe. Não é todo mundo que a gente ama que a gente quer perto. E ter Deus no coração, até Hitler podia ter. E se tinha, não parecia muito inclinado a ouvi-lo, não. Entender que nós somos amados faz ter vontade de conhecer aquele que nos ama. Dá vontade de perguntar, tá, mas o Senhor me fez pra quê? O Senhor me fez por quê? E quanto mais a gente conhece esse livro, mais a gente se aproxima dessas respostas e conhece o coração de Deus. Deixando de apenas ter Deus no coração e passando a ser guiado por esse Deus que rege o nosso coração. Até a próxima!